Há dores que silenciam até as palavras. Uma delas é de ver um animal que amamos partir cedo demais. Às vezes é um cãozinho que acompanhava nossos dias com fidelidade, ou um gato que parecia entender nossas tristezas apenas com um olhar. E quando eles se vão, algo dentro de nós se quebra em pedaços que o tempo parece não saber colar. Muitos tentam dizer que é só um animal, mas quem amou um bichinho sabe, não existe só. Existe alma, existe afeto, existe um vínculo invisível que o coração reconhece, mesmo que os olhos humanos não consigam compreender. E quando a despedida chega, a alma se pergunta em silêncio: por que tão cedo? Chico Xavier, em uma de suas conversas mais emocionantes, dizia: o amor não se prende às formas. Ele transcende os corpos e permanece, porque é a essência de Deus em nós. E é justamente esse amor que continua pulsando mesmo depois que o corpo de um animal querido descansa. Porque talvez eles não tenham vindo para permanecer, mas para ensinar. Para nos mostrar o que é o amor sem ego, o perdão sem palavras, a presença silenciosa que cura. Há quem diga que os animais vivem menos porque já trazem em suas pequenas jornadas uma pureza que nós ainda estamos aprendendo a alcançar. Que suas passagens breves são lições intensas, gotas de amor derramadas na pressa divina do tempo. E se for assim? Se eles partem cedo não porque a vida foi injusta, mas porque cumpriram o que vieram fazer? Enquanto o coração tenta entender, a alma sente. E às vezes o que parece uma perda é na verdade um reencontro disfarçado de saudade. Respire fundo. Porque hoje, através das palavras e ensinamentos de Chico Xavier, vamos entender por que os animais morrem tão cedo e descobrir que, talvez, o amor deles nunca tenha nos deixado. Agora me conta nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar. Era uma manhã de domingo quando Ana percebeu que algo estava diferente. Tobias, seu companheiro de 4 patas, não veio correndo para recebê-la como de costume. Ele estava deitado, tranquilo, olhando para ela com aquele mesmo olhar doce que sempre carregava. Mas dessa vez, havia algo de eterno ali. Ana se ajoelhou, sentiu o frio da cerâmica sob os joelhos e o calor das lágrimas descendo pelo rosto. Tobias tinha ido embora. Assim, silenciosamente, sem aviso, como quem entende que sua missão na terra já foi cumprida. E o vazio que ficou era maior que o espaço que ele ocupava na casa. Era um silêncio que ecoava dentro da alma. Quantas vezes você também já viveu algo assim? Aquele momento em que o coração parece não acreditar que um ser tão pequeno possa deixar uma ausência tão imensa. Nos dias seguintes, Ana tentava se consolar, dizendo que ele estava em um lugar melhor. Mas dentro dela havia uma pergunta que não a deixava em paz. Por que Deus permite que seres tão puros vivam tão pouco? Certa noite, ao folhear um antigo livro de mensagens de Chico Xavier, ela encontrou uma frase sublinhada. Talvez esquecida, mas que agora parecia um recado direto do próprio Tobias. Os animais são anjos temporários que Deus empresta para o coração humano aprender a amar sem pedir nada em troca. Ana fechou o livro, levou a mão ao peito e sentiu algo diferente. Era como se o amor que ela havia recebido de Tobias não tivesse acabado, apenas mudado de forma. Porque o amor verdadeiro não morre. Ele se transforma em presença, em lembrança, em aprendizado. Quantas vezes nós, diante da dor da perda, esquecemos que o amor continua vibrando, mesmo quando os olhos não veem mais? Nos dias que seguiram, Ana começou a perceber pequenos sinais. Uma borboleta que pousava sempre no mesmo lugar onde Tobias costumava dormir. Um leve roçar de vento quando ela pensava nele. E em seus sonhos, a presença serena daquele olhar de pureza, como quem dizia: eu ainda estou aqui. E você? Já sentiu a presença de um bichinho querido depois que ele partiu? Chico Xavier dizia que os animais possuem alma coletiva, um campo espiritual que vibra em sintonia com o amor.
quando um deles parte, sua energia não se apaga, mas retorna a essa fonte luminosa, levando consigo o afeto e as experiências vividas com os humanos que amou. E às vezes, quando um novo animal chega à nossa vida, traz consigo um fragmento dessa mesma energia, como se o universo conspirasse para devolver o amor em outra forma. Você acredita que um novo animal pode carregar a mesma essência daquele que se foi? Naquele momento, Ana entendeu que a partida de Tobias não era o fim, mas o início de um novo aprendizado. O luto é o amor querendo continuar, e a saudade é a prova de que algo foi real. E o amor verdadeiro, como Chico dizia, é a única herança que levamos e deixamos, sem perder nada. E você? O que o seu coração sente quando lembra de um animal que já partiu? Conte nos comentários, quero saber sua história, porque falar de amor também é uma forma de curar. Ana começou a compreender que o tempo dos animais não é o mesmo tempo dos humanos. O nosso é um tempo de aprendizado, de reparos, de evolução através da dor e da escolha. O deles é o tempo do amor puro, aquele que já vem pronto sem precisar ser lapidado. Certa vez, Chico Xavier foi questionado exatamente sobre isso. Por que os animais vivem tão pouco? E sua resposta veio como um abraço espiritual. Os animais, por viverem em pureza, não precisam de longas experiências na carne. Suas existências curtas são suficientes para cumprirem as lições do amor e da fidelidade que trazem de mundos mais simples e felizes. Essas palavras tocaram fundo no coração de Ana. Ela entendeu que Tobias não tinha partido cedo. Ele simplesmente havia completado sua tarefa. E talvez, quanto mais puro um ser, menos tempo precise entre nós. Você já pensou que algumas presenças são tão luminosas que o mundo parece pequeno demais para elas? Chico explicava que o tempo na Terra é uma escola e que cada espírito vem com um propósito definido. Os animais, por estarem num estágio evolutivo diferente, vêm ensinar, não com palavras, mas com gestos. Eles nos mostram como amar sem orgulho, como servir sem esperar retorno, como perdoar sem precisar de explicação. E quando sua missão termina, eles retornam à espiritualidade, levando consigo a energia do amor que semearam. Lá, são acolhidos por entidades de luz, espíritos responsáveis pelo cuidado e pela evolução dessas almas dóceis. Chico também costumava descrevê-los como jardineiros do amor divino, seres que amparam os animais no plano espiritual até que estejam prontos para reencarnar novamente. Você acredita que o amor que damos a um animal pode ajudá-lo em sua evolução espiritual? Em uma de suas cartas psicografadas, Chico escreveu algo que Ana jamais esqueceu. Quando um animal é amado verdadeiramente, o amor que ele recebe o eleva. Nenhum gesto de carinho se perde. Cada afeto é uma escada luminosa para que ele suba um dia à condição de espírito mais consciente do amor de Deus. Essas palavras fizeram Ana chorar, mas também sorrir. Ela percebeu que, na verdade, Tobias não tinha ido embora. Ele havia ascendido. Seu tempo na Terra foi breve, mas intenso bastante para deixar nela uma marca espiritual que jamais se apagaria. E você? Acredita que o amor que damos a um animal pode ajudá-lo em sua evolução espiritual? Nos dias que seguiram, Ana começou a enxergar a vida de outra forma. Entendeu que cada ser, humano ou animal, tem um ciclo e que Deus, em sua sabedoria, sabe exatamente quanto tempo cada alma precisa permanecer aqui. Como dizia Chico, Deus nunca nos retira algo sem antes preparar o coração para compreender o motivo. Ana então olhou para o céu e, pela primeira vez desde a partida de Tobias, agradeceu, não pela dor, mas pelo privilégio de ter vivido aquele amor, mesmo que por pouco tempo. E você? Já conseguiu transformar a saudade em gratidão? Escreva nos comentários o que o seu animal mais te ensinou enquanto esteve ao seu lado. Seu testemunho pode consolar alguém
que hoje sente o mesmo que você já sentiu. As semanas passaram, mas Ana ainda sentia a presença de Tobias. Às vezes, ao acordar, tinha a nítida impressão de ouvir o som das patinhas no corredor. Outras vezes, jurava sentir aquele cheirinho inconfundível do pelo dele, como se o vento trouxesse de volta a lembrança do que nunca se foi. Um dia, em uma noite silenciosa, Ana sonhou com Tobias. Ele vinha correndo, feliz, com o mesmo olhar de antes. Chegava até ela, encostava a cabeça em seu colo e uma luz suave envolvia os dois. Quando ela acordou, o travesseiro estava molhado de lágrimas, mas não eram de tristeza, eram de paz. Você já sonhou com um animal que partiu e acordou sentindo que ele realmente esteve ali? Segundo Chico Xavier, isso não é apenas imaginação. Ele explicava que os laços do amor são tão poderosos que criam pontes de vibração entre o plano físico e o espiritual. Os laços de amor verdadeiro não conhecem distância. Onde houver sentimento sincero, a ligação viva entre os corações. Esses sonhos, essas sensações sutis, são maneiras pelas quais os animais se manifestam. Eles não falam, não escrevem, mas o amor deles continua ativo, encontrando caminhos para ser sentido. Chico dizia que o pensamento é a linguagem da alma, e quando pensamos com emoção genuína, a alma responde. E você? Já teve a sensação de que o seu animal ainda te acompanha de alguma forma invisível? Em diversas cartas psicografadas, Chico relatou que os animais, após desencarnarem, são recebidos em colônias espirituais especiais, onde são cuidados por espíritos amigos. Lá, recuperam-se do desgaste físico e são preparados para novas experiências conforme seu grau de evolução. Muitos deles, especialmente aqueles que viveram intensamente ligados a humanos, permanecem próximos de seus lares por algum tempo, acompanhando de longe as pessoas que amaram. O amor é um fio que não se rompe, é a linha invisível que conduz a alma até o reencontro. Essas palavras confortaram Ana mais do que qualquer remédio. Ela começou a perceber que a presença de Tobias não era uma lembrança, era uma continuidade. E que em algum lugar ele ainda brincava, corria e esperava com aquela alegria inocente o dia em que poderiam se reencontrar. Você acredita que o reencontro com os animais amados acontece no plano espiritual? Chico afirmava que o reencontro é certo. Para ele, todo amor verdadeiro é um compromisso espiritual. Assim como reencontramos familiares e amigos no além, também reencontramos os animais que amamos. E o reencontro acontece da forma mais pura e luminosa possível, no instante em que a alma reconhece a vibração do afeto que nunca se apagou. Nada do que amamos se perde. Tudo o que é amor permanece em nome de Deus. Essas palavras ecoavam no coração de Ana. Ela começou a olhar o céu não com saudade, mas com esperança. Entendeu que Tobias não havia desaparecido, apenas seguido na frente, como um amigo que caminha um pouco adiante, mas que um dia, certamente, voltará a correr ao seu encontro. E você? Consegue sentir essa esperança dentro de você agora? Ana sorriu. A dor, antes tão afiada, agora se tornava uma lembrança doce. Tobias não estava mais nos braços dela, mas permanecia em sua alma. E naquele instante, ela percebeu: o amor verdadeiro não parte, ele se transforma em eternidade. E você? Sente que o amor do seu animal ainda vive dentro de você? Conte nos comentários. Sua história pode ser o abraço que alguém precisa hoje. O tempo passou e Ana aprendeu a conviver com a ausência física de Tobias. Mas algo mudou dentro dela. O que antes era dor se tornou gratidão. O que antes era saudade se transformou em certeza. O amor não acaba com a morte, ele apenas muda de forma. Certa tarde, enquanto observava o pôr do sol,
Ana lembrou-se de uma das frases mais profundas de Chico Xavier. A morte é uma simples mudança de roupa da alma, e o amor é o tecido que nunca se desgasta. Ela compreendeu então que cada ser que passa pela nossa vida, humano ou animal, tem uma razão divina para estar ali. Nenhum encontro é por acaso, nenhum olhar é desperdiçado. Cada afeto é uma mensagem silenciosa de Deus dizendo: aprende a amar, mesmo que doa. Aprende a servir, mesmo que o tempo seja curto. Você já parou para pensar quantas almas cruzaram o seu caminho para te ensinar algo sobre o amor? Ana percebeu que Tobias foi seu professor, mais paciente. Ensinou-lhe o valor da presença, o poder da lealdade, a beleza da simplicidade. E, acima de tudo, ensinou-lhe que o amor verdadeiro não precisa de palavras. Ele se expressa em gestos, olhares e silêncios, que falam diretamente à alma. Os animais nos aproximam de Deus, porque são a expressão mais pura do amor que ainda estamos aprendendo a sentir. Chico Xavier. Essas palavras se tornaram um mantra de Ana, e ela passou a olhar o mundo com outros olhos. Entendeu que cada flor, cada sorriso, cada vida tem um tempo sagrado para existir, e que a missão de quem ama é agradecer e não se revoltar. Você consegue, hoje, agradecer por ter vivido um amor, mesmo que ele tenha sido breve? Chico dizia que os animais são irmãos menores em jornada ascendente, caminhando rumo à luz divina. E que cada carinho, cada ato de bondade que oferecemos a eles é também um degrau em nossa própria evolução espiritual. Porque cuidar de um ser indefeso é exercitar o amor mais próximo do amor de Deus. Toda vez que você estende a mão a um ser frágil, o céu se abre um pouco mais dentro de você. Chico Xavier. Essas palavras se tornaram um mantra de Ana, e ela passou a olhar o mundo com outros olhos. Entendeu que cada flor, cada sorriso, cada vida tem um tempo sagrado para existir, e que a missão de quem ama é agradecer e não se revoltar. Você consegue, hoje, agradecer por ter vivido um amor, mesmo que ele tenha sido breve? Chico dizia que os animais são irmãos menores em jornada ascendente, caminhando rumo à luz divina. E que cada carinho e cada ato de bondade que oferecemos a eles é também um degrau em nossa própria evolução espiritual. Porque cuidar de um ser indefeso é exercitar o amor mais próximo do amor de Deus. Toda vez que você estende a mão a um ser frágil, o céu se abre um pouco mais dentro de você. Queridos irmãos e irmãs, antes de encerrarmos este vídeo, lembrem-se, o amor que oferecemos nunca se perde. Ele se multiplica, se transforma e nos guia de volta para a luz. Se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que mais pessoas encontrem consolo e esperança através das mensagens de Chico Xavier. E se você sente que precisa de um espaço só seu, para silenciar a mente e ouvir a voz da alma, quero que conheça o nosso diário Cartas para Minha Alma. São mais de 300 páginas com mensagens de Chico Xavier e reflexões diárias que vão te acompanhar na caminhada espiritual. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Com amor e luz, até o próximo vídeo.